voltando do nosso rápido intervalo com a nossa famosa colinha, que nos acompanha desde o início, que desde o início dos estudos, acho que já vai para 4 anos, que os nossos amigos espirituais gentilmente fazem chegar esse farto material até nós, para poder estar aqui tentando comentar sobre o livro. Graças a esse trabalho incansável deles de encaminhar esse material, temos essa oportunidade bendita. E mais uma vez, sou eternamente grato a esses amigos que nos acompanharam nessa jornada de 2024, nos fornecendo, nos intuindo, nos fazendo chegar esse material até nós. Após Magneide fará suas orações, observações e encerrará a noite. Após o áudio dela, o espaço ficará democraticamente aberto para que cada companheiro possa postar alguma observação, algum comentário sobre o estudo da noite. Como eu já adiantei, ele pode ficar um pouquinho longo, então vamos dar início. A pergunta 679 fala o seguinte: o homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Resposta ou materialização? Nos estudos anteriores, fizemos uma pequena observação. Mesmo que tenha bens suficientes, não são inesgotáveis. Sempre terá algo a ser feito. Nada fica inerte. Mesmo que tenha vontade de ficar parado, eu diria que existe até mais preocupações para quem vive de recursos, pois alguém tem que trabalhar para conservar o que tem. Se ele não estiver lá trabalhando, ele vai delegar essa função para alguém, para um investidor, alguma coisa nesse sentido. Mas no mínimo ele vai ter que sentar, o cara vai prestar contas, vai mostrar todo o material. Então, fica a dica aí. Logo, logo nós vamos ter a Mega Sena da virada. Então, mesmo que tenhamos aqui algum companheiro contemplado, ficar milionário pela Mega Sena, dá um pouquinho de trabalho, mas não vai ficar parado. Então, o dinheiro que tem que trabalhar por nós, né? Ele tem que nos servir e não nós sermos escravos dele. Bom, voltando aqui, um mentor esclarece: ninguém se encontra isento da lei do trabalho, pois ele se multiplica ao infinito. Deus não iria deixar de aplicar a sua lei a todas as criaturas, somente porque alguns deles possuem bens materiais, não teria que trabalhar, né? Essas, por vezes, trabalham mais do que as que possuem menos riqueza, pois têm maiores preocupações pelo dever de vigiar o que possuem e por cuidar de multiplicar o que Deus colocou em suas mãos. Esta resposta do Espírito da Verdade nos remete muito fortemente à parábola dos talentos e ao dever de serem eles multiplicados pelo que os receberam. Se não há necessidade de trabalho operacional ou físico, com certeza haverá o trabalho mental, ou uma junção de ambos, né? Físico aqui não vamos entender por trabalho braçal. Por exemplo, um atleta, ele tem o trabalho físico e mental, ou seja, sempre haverá uma atividade, tá? Então, eu não vou falar aqui sobre a parábola dos talentos, mas quem puder pesquise e verá. Deus dá essas oportunidades. Nós temos que aflorar os nossos talentos. Mas o talento aqui, tanto aquele que Deus dá, não é só a riqueza material, mas a riqueza espiritual, a riqueza mental, para que possamos utilizá-la para o nosso bem e de todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Bom, vamos voltar aqui. Olhe que bela explicação de Miramês. O político não pega na enxada, nem dirige um arado na lavoura, nem sempre dirige seu próprio carro, e não lhe sobra tempo para andar na rua admirando as coisas e as pessoas. Não entrega às suas mãos a vassoura da limpeza pública. Contudo, o trabalho mental que exercita nas tribunas e na composição de leis, lutando contra a oposição, pode somar mais desgastes do que os esforços dos homens musculosos,
que executam pesadas tarefas na agricultura, na pecuária e na construção civil. O trabalho do escritor é bem diferente do exercido pelo homem do campo, e é um trabalho que requer mais a inteligência, desenvolvendo o pensamento e muitas vezes ajudando aos que trabalham em duros labores, como os que já citamos. Que bela explicação, não? E fiz questão de trazer essa daqui, que apareceu na pesquisa, justamente por causa do político, que muitas vezes reclamam, ele é um político, ele não faz nada. Mas olhe pelo outro lado do pensamento de um mentor espiritual como Miramês. Por isto, esta afirmação é muito verdadeira. Ninguém é isento da lei do trabalho, lei universal para todas as criaturas, em todos os mundos, quer sejam materiais ou espirituais. Miramês, né? É certo afirmar que para o bom trabalho deve haver disciplina e organização. O tempo nos mostra que em tudo devemos ser organizados, disciplinados e fazer sempre o melhor e com amor. Uma frase: as lidas bem orientadas são sementes do amor, onde floresce a paz. Autor desconhecido. Mas isso me remete, fugindo um pouco do assunto, mas o relacionando à organização, com obsessão. Os nossos amigos obsessores, no momento em que se encontram, gostam muito de bagunça, desorganização, sujeira, onde se olhando de fora, dá a impressão que está instalado o caos lá, né? Imagina um lugar bagunçado, procura algo e não encontra, ficamos nervosos. E logo em seguida vem uma abençoada frase. Aqui fica para cada um pensar. Sabe aquela mesma frase, daquela topadinha com o dedinho na quina da cama? Quando a gente está procurando alguma coisa, não encontra, a primeira coisa, ficamos nervosos e vem. Cada um lembre a frase que vem à sua cabeça nesse momento. Geralmente vem aquela frase, né? Que a gente não nos encontramos na nossa própria bagunça. Imagine quem está de fora olhando, que é um caos, né? Gente, hoje aqui tá difícil tentar segurar uma música. É propaganda em cima de propaganda. Já é o espírito natalino aqui. Vamos ver, vai carregar agora, vamos ver o que vem. Entrou uma música natalina. Um sábio, o homem que se isenta do trabalho por ter bens materiais com abundância, nos dias de hoje está sujeito a perder o que possui. Os desequilíbrios financeiros são chamados para que os ricos trabalhem mais e que para os pobres reconheçam que todos sofrem a mesma pressão da vida, para o despertamento dos bens espirituais que existem em todas as criaturas. Esse sábio aqui é um livro escrito no século passado, eu não vou lembrar agora. Mas vejam que interessante. Um homem que se isenta do trabalho por ter bens materiais com abundância, nos dias de hoje, os dias de hoje aqui é 1800 e alguma coisa, está sujeito a perder o que possui. Então, a lei do universo para o trabalho, não é que ela começou agora, ela sempre existiu. Tem uma frase, não cai bem muito aqui no estudo, mas diz o seguinte: o dinheiro não aceita desaforo. Isso serve para aqueles que gastam em abundância, não pensam no amanhã, aquelas coisas todas. Então aqui o próprio item relacionado ao trabalho, esse estudo, um parágrafo de uma obra de 1800 e bolinha, já previa isso, já falava isso. Toma cuidado, hein, que uma hora isso acaba, tem que tomar conta. Né? Então aquilo que lá atrás poderia parecer um exagero, é muito real, é muito verdadeiro.
né? Então, sempre que eu digo que nos estudos, quando o Paulo lá do futuro estiver estudando essa obra maravilhosa de Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos, achará alguns comentários que parecerão muito atuais, mesmo tendo sido escrito agora, em 2024. É uma maravilha. Um sonho. A carência que se expressa com evidência nos países é a falta de amor que não custa dinheiro. É a falta de Cristo no coração dos homens. Quando o Evangelho fizer parte das cartas magnas de todos os países e os homens colocarem em prática todos os conceitos ensinados e vividos pelo Mestre, passarão a viver no paraíso. Realmente um sonho. Vamos para a pergunta 680, que nos fala o seguinte: não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja, e cuja existência é inútil? Inutilidade. Vamos buscar o significado. Primeiro, ausência, falta de utilidade, de serventia. Segundo, gesto, ato, comportamento, que não acarreta frutos, resultados e é improdutivo. Então, inutilidade não faz parte das palavras do dicionário de Deus, né? Faz parte do nosso dicionário. Ninguém é inútil para trabalhar. Podemos estar desempenhando uma função, tarefa, serviços que não nos agrada, mas sempre devemos fazer o nosso melhor, da melhor forma. Não é que por não nos agradar que faremos mal feito, não é verdade? Aí o dia já vai se tornar um peso. Se a pessoa trabalhar com aquilo que não gosta e ainda trabalhar de mau humor, no final do dia, o obsessor não vai ter nem trabalho. Ele vai aprender conosco. Um mentor, o homem inteligente, principalmente o espiritualista, sabe disso. E ainda que seja preso a um leito, pode usar a palavra em auxílio dos que vêm visitá-lo e que às vezes estão carregados de problemas. Muitos dos visitantes aos enfermos são mais doentes espiritualmente. Entretanto, conhecendo o valor da caridade, aliviam-se com esse gesto de amor. Muito bonito. Quantos companheiros que, visitando enfermos, saem mais beneficiados? A própria tolerância, quando o doente não reclama, um gesto de alegria, tudo isso são trabalhos da alta profundidade para os que sofrem. Quantas não foram as vezes que nós fomos visitar uma pessoa doente e saímos de lá gratos por tudo que temos? Não necessariamente por aquele indivíduo que você foi visitar, mas ao redor, né? Às vezes a pessoa está hospitalizada, num leito de UTI, né? E ao seu lado outras pessoas, e o desencarne em uma UTI é muito grande. E a gente acaba vendo que os nossos problemas, tanto do enfermo quanto o nosso, muitas vezes são pequenos. E mesmo o enfermo, às vezes ele consegue uma paz, uma tranquilidade que vem dos céus, para que ele possa passar aquele momento com mais disciplina espiritual, mais dentro de si. Porque quando nós recebemos a visita, tá tudo bem e tal, eu já também tive a oportunidade de ficar numa UTI, isolado ainda, que eu estava com H1N1, vem as pessoas, te visitam e tal, bem rapidamente, todos protegidos, e depois você fica ali. Você, os aparelhos e um cara chamado Deus. Que é a hora que nós buscamos as nossas reflexões, os nossos momentos, identificamos mais facilmente os nossos erros, tudo que temos que corrigir. Então, muitas vezes, a doença vem para nos curar. Tenhamos certeza disso. Miramês, não nos esqueçamos que o amor pode irradiar-se em tudo o que ofertamos. Quando esse gesto de fraternidade é acompanhado de carinho, façamos a caridade que o coração indicar. Se desejamos aperfeiçoar nossos sentimentos e não pararmos de buscar Deus, tudo virá ao nosso encontro.
como o Senhor o quer, para a nossa felicidade e a glória do bem. Algumas frases interessantes. Desejemos que cada um seja útil, conforme o seu dom de servir. Aquilo que pensa, que procure fazer com amor. Quando falar, que não saia dessa linha. Matei o português, vamos voltar aqui. Aquilo que pensa, que procure fazer com amor, vírgula. Quando falar, vírgula, que não saia dessa linha. Agora sim. Que sejamos hospitaleiros sem murmuração. Esse é um trabalho maravilhoso para a alma, ajudar sem desejar que os outros saibam desta caridade. Se ninguém é útil na vida, o que fazemos da nossa? Aqui fica uma reflexão. Errei novamente. Oh, meu Deus do céu. Se ninguém é inútil na vida, o que fazemos da nossa? Aqui fica uma reflexão para cada um, para que possamos parar e pensar. Não somos inúteis. Todos nós temos um lugar nesta encarnação. Fazemos parte de uma grande engrenagem. E outros tantos fazem parte da nossa engrenagem. Então, todos nós temos algo a entregar. Então, tenhamos a certeza, jamais somos improdutivos. Pergunta 681 e última desta noite. A lei natural impõe aos filhos a obrigação de trabalhar por seus pais? Esta pergunta foi para afirmar e confirmar as obrigações que ambos têm, pais e filhos. Muitos são filhos, mas nem sempre ainda são pais. Miramês, os pais têm obrigação de cuidarem dos seus filhos, pois a eles foi outorgado esse dever, de modo que as suas consciências os ativam para dar empenho divino de educar e instruir seus descendentes. Por outro lado, os filhos têm o dever sagrado de cuidar de seus pais, quando estes já são idosos ou estejam presos ao leito por uma enfermidade ou já não tenham mais condições, saúde plena, vigor físico. É obrigação de todos os filhos cuidar de seus pais. É uma troca de auxílio para o bem e a tranquilidade da consciência de todos. Aqui, quando fala consciência de todos, vem muito fortemente quando as pessoas colocam seus entes queridos em uma casa de repouso. Asilo eu acho muito forte, uma casa de repouso. Muitos colocam porque eles não têm condições do dia a dia de estarem trabalhando, trazer o sustento para o seu lar, inclusive para eles, e tomar conta. Então, a esposa, filhos, ele, o filho ou a filha, trabalham. E colocam num local onde ele terá uma assistência. Ele será cuidado 24 horas. O que não podemos fazer é colocá-los em um depósito, trancar a chave e colocar a chave num lugar onde não achemos ela. Então, mas pô, o cara colocou seu pai numa casa de repouso. Infelizmente, às vezes é necessário, como eu já disse, pelo trabalho, atividades, coisas do tipo, eles não têm condições, ou se cuida, não trabalha. Se não trabalha, não tem como dar assistência digna para todos, filhos, enfim, todos os que necessitam do trabalho. Mas aqueles que colocam têm a obrigação de dar assistência, buscar no final de semana, passar festas, não esquecê-los num depósito. Um mentor. O nosso dever maior é ouvir a Deus pela boca de Jesus e colocar harmonia em nossas casas, tanto espiritual como física. Os pais precisam ser educados de maneira a compreender seus deveres. Seus filhos o são somente no sentido da carne. O Espírito é filho de Deus, que institui tutores para que sirvam de instrumento no amparo e na disciplina, no afã de instruir igualmente.
Olha que interessante o parágrafo abaixo. Muitos de nós fazemos planos para os nossos filhos. Serão advogados, serão médicos, um grande jogador, um músico. O que diz os nossos amigos espirituais? Abre aspas, mentores. Abre aspas. Seus pais querem filhos nobres que busquem a nobreza para si e poderão ajudar mais aos seus filhos pelo exemplo vivo na vivência da carne. Fecha aspas, um mentor. 3 mensagens que nunca devemos esquecer. Filhos e pais, é imprescindível que deis as mãos, rompendo as barreiras e alcançando conceitos que vos possam salvar. E é na caridade que a luz poderá invadir os corações e libertar todos os sentimentos a serviços do amor. Mais uma vez caiu aqui, nossa música não está com espírito natalino, mas vamos aqui, vamos seguir. A reencarnação é meio poderoso que nos mostra os caminhos da perfeição. As descidas à carne são eventos de luz, lição que nos alertam para a paz de coração e a tranquilidade de consciência. Quem deseja avançar deve começar dentro de sua própria casa, onde se ajuda a primeira porta para o despertamento. Belo. A última, a lei da natureza impõe aos pais ajudar aos seus filhos, assim como os filhos a cuidarem de seus pais na velhice e nas suas necessidades. Fim. Com isso, meus amigos, encerramos o subitem trabalho do capítulo 3, Lei do Amor. Quando retornarmos em 2025, voltaremos com a pergunta 682, limite do trabalho e repouso. Gostaria de agradecer a todos por nos acompanharem esse ano de 2024. Só tenho que ser grato a tantas oportunidades que tivemos de trabalho, conhecer novos companheiros, termos a oportunidade de ter encerrado já uma obra com o Nando, continuar com o nosso bom velhinho Gino, ter agregado essas noites de estudos a nossa companheira Bárbara, a nossa psicóloga Juliana, e somos uma família. Então, como uma família, todos estão aqui para auxiliar e podermos ser servos de Deus, né? Levando os estudos, aprendendo com todos nessas noites. Para mim é uma noite muito agradável, essas noites de estudos. É uma noite que eu gosto de gravar, sempre você tem um preparo, você tem as pesquisas das colinhas, o material que os nossos amigos vão nos enviar, temos as intuições que chegam através deles, o que falar, como falar. Então, meus amigos, eu só tenho que agradecer a Deus por ter me dado esta oportunidade de concluir mais um estudo em 2024. E eternamente grato a esses amigos espirituais que fazem esse vasto material chegar até nós. Eu espero que todos tenham tido um ano abençoado, um bom ano de 2024. Se não tivermos tudo o que gostaríamos de ter, tivermos tudo o que precisávamos para nos encontrarmos até esta noite. Espero que todos tenham uma linda ceia natalina, não esquecendo do real significado do nosso Natal, que cada um possa adentrar 2025 com o pezinho direito, pular algumas ondinhas, que encontremos a felicidade, que encontremos o trabalho que nos traga a felicidade, a harmonia e a paz. Eu deixo um enorme beijo no coração de cada um de vocês. Agradeço esta oportunidade bendita de adentrar aos seus lares. Foi um prazer inenarrável receber cada companheiro durante o ano de 2024 em minha casa. Em 2025, tenho a certeza que estaremos todos juntos. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Um beijo no coração de todos. Tchau!